Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos para mais um Evangelho, lembrando sempre que no momento eu estou fazendo pelo Fonte Viva, o livro Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, o seu mentor. E a lição de hoje é a 71, na página 167. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como que pode amar a Deus a quem não viu? Essa é a primeira carta para João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. É interessante que toda vez que a gente se coloca, que a gente começa a ler um trecho, alguma passagem do Evangelho, dá a impressão que a gente está falando sempre a mesma coisa, né? Que a gente está batendo na mesma tecla. Mas se a gente se colocar como a gente só aprende muitas vezes pela repetição, várias vezes, a gente talvez precisa daquele sofrimento, daquela coisa que vem mesmo para nos despertar, vai dar a impressão que a gente está falando sempre a mesma coisa. Muitas vezes eu me questiono, parece que eu estou falando sempre a mesma coisa. Mas não é. Eu acho que o entendimento vem para reforçar, para que a gente não esqueça. Porque a gente ainda está no momento da nossa existência aqui, muito falho, né? E a gente muitas vezes escuta uma vez, entra por um ouvido e sai pelo outro, duas vezes. De repente, lá na terceira, quarta vez, aquela mesma coisa que foi falado lá atrás, em determinado momento ela vai bater, ela vai ter o despertamento. Então, é onde muitas vezes parece que a gente está falando a mesma coisa, mas volto a dizer, a gente precisa muitas vezes da repetição para fortalecer mesmo o aprendizado. E como diz aqui, a vida ela é um processo de crescimento da alma, do nosso espírito. Para quê? Para a gente chegar até Deus. Para a gente ter essa grandeza divina, que é o que Deus está esperando da gente. Então ele diz assim, aproveita as lutas e dificuldades da caminhada, da senda, para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Quer dizer, tudo que está acontecendo aqui hoje, tudo tem um propósito, nada é por acaso. Se a gente acreditar, volto a falar, na bondade e na justiça dessa força maior que é Deus, nada está acontecendo por acaso. E a gente tem muitas vezes, isso eu coloco não para todo mundo, incluindo a mim. A gente tem muitas vezes a mania de quando a coisa começa a pegar, a gente começar a querer reclamar. A gente começa a arrumar obstáculos e a arrumar desculpa para as coisas que vão acontecer na nossa vida, não querendo aceitar, não querendo entender. E aqui ele está falando para a gente aproveitar as lutas e as dificuldades. Quer dizer, tudo que acontece no nosso dia a dia tem um aprendizado. Que ao invés da gente ficar reclamando, da gente ficar querendo arrumar desculpa, vamos parar, pensar e analisar. O que será que Deus está querendo que eu aprenda com isso? Qual que é a lição que Ele está querendo me mostrar e eu talvez não, na minha imperfeição não estou querendo aprender? Então, todas as pessoas que passam pela nossa vida, durante a nossa caminhada, no nosso dia a dia, tudo que acontece tem um propósito, tudo tem um porquê. Aprendamos, ele diz assim, aprendamos para esclarecer. Quer dizer, quanto mais você aprende, quanto mais você fica entendida, mais você tem condição de auxiliar o próximo. Mais conhecimento, ele vem para que você expanda, para que você leve ele e ajude as pessoas. Entesouremos para ajudar, quer dizer, compartilhemos, adquiramos tesouros de conhecimento, de bondade, de tudo, para que nesse momento a gente possa estar o quê? Ajudando quem está do nosso lado. Eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Porque toda vez que você
pode, de alguma maneira, estar levando auxílio, estendendo a mão, praticando a sua caridade para quem está do seu lado, com certeza, nosso espírito está cada vez adquirindo mais o quê? Plenitude, paz, que acho que é o que todo mundo busca. Guardando a bênção recebida para si somente, para dentro de você, o espírito muitas vezes apenas se enfeita, ele se adorna. Mas espalhando a riqueza de que ele é portador, cresce constantemente. Quer dizer, o que adianta você saber muito uma coisa, mas se você não compartilha, você não ensina para as pessoas? Aquela pessoa que sabe muito bem utilizar as mãos, sabe bordar, sabe fazer alguma coisa, um crochê, o que seja, com a habilidade com as mãos. Mas ela, por muitas vezes egoísmo ou vaidade, ela não quer ensinar o outro. Aquela cozinheira que sabe fazer uma comida maravilhosa, mas talvez por orgulho e vaidade, ela não quer passar a receita, não quer passar o X da questão ali, né, o que dá a diferença. Ela quer para ela. Será que nós vamos estar levando isso para algum lugar? Vai nos acrescentar, vai nos colocar mais acima perante Deus? No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Toda vez que você for tentar levar alguma coisa para o próximo, pensa sempre, o que vai te trazer de benefício? Né? Que no fundo, quem acaba mais sendo ajudado é a pessoa que está levando, que está distribuindo, estendendo a mão. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. Dá, pois, de ti mesmo e de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo, ele é caminho vasto de evolução e aprimoramento. Desculpa. Onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física está te conferindo e ajuda quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Como fala lá no Evangelho, quando a gente for estender, fazer alguma coisa, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz, e vice-versa. Quer dizer, você não precisa estar fazendo propaganda do que você está fazendo. Estenda a mão, ajuda, porque a recompensa não vai vir daqui, vai vir lá de cima. Deus está do nosso lado e Ele está vendo tudo que a gente está fazendo. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. A gente não vem naquela família por acaso, a gente não conhece determinados amigos, não vai naquele emprego por acaso. Tudo está tendo um motivo para aprendizado e ensinamento. Se a gente busca Deus, se a gente busca constantemente essa paz, essa alegria infinita dentro da gente, Ele pede assim, ajuda ao teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque sendo a palavra iluminada do evangelista, ele diz, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? É um questionamento para a gente, porque se a gente quer evoluir, se a gente quer ser feliz, está buscando Deus, a gente tem que estar tentando entender esse ensinamento dele e tentar vivenciar, que é muito importante, porque não adianta também ficar só na teoria e não colocar nada em prática. E para a gente estar fechando, é uma liçãozinha aqui, uma historinha da coleção de revistinhas aqui, de livros, Histórias para Viver Feliz. E ela diz assim, além do dever, um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Ele trouxe tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um amarelo brilhante, como ele tinha sido contratado para fazer. Enquanto ele pintava, ele notou que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Procurou e descobriu que a causa do vazamento era um buraco e ele consertou o buraco. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro, ele foi pago e acabou indo embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e lhe entregou um cheque de grande valor.
O pintor ficou surpreso e falou: mas o senhor já me pagou pela pintura do barco. Aí o homem disse: mas isto não é pelo trabalho da pintura e por ter consertado o vazamento do barco. Mas foi um serviço tão pequeno que eu não quis cobrar, acrescentou o pintor. Certamente o senhor não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Aí o homem falou assim: meu caro amigo, você não compreendeu. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando eu pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois me lembrei que o barco tinha um furo. Grande foi o meu alívio e a minha alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua pequena boa ação. Aí ele fecha com uma moralzinha da história. Se em nossa ação diária todos nós fizéssemos como aquele pintor, certamente o mundo seria diferente. Mas o que geralmente acontece é que fazemos apenas o que nossa obrigação nos fala, quando a fazemos. Fazer o que nos compete com disposição e zelo é apenas cumprir um dever. Todavia, se além do dever buscássemos fazer o que precisa ser feito, sem que ninguém nos peça, então poderíamos dizer que estamos investindo numa sociedade maior. Aí sim, nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais o que Jesus está pregando para a gente, que ele pede que a gente tenha mais amor, mais boa vontade, solidariedade. Então que isso daí sirva de repente uma reflexão para a gente, que a gente coloque mais amor em tudo que a gente for fazer. Deus, no caso, está esperando da gente boa vontade, colaboração. E isso todo mundo pode, mas para isso a gente tem que entrar para dentro de nós. Nós temos que deixar vir para fora mais o amor, a nossa solidariedade, a nossa boa vontade, o que nós temos de bom aqui dentro. E não deixar que os nossos defeitos, tipo a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, fale mais alto. É um aprendizado, aqui é uma escola feliz daquele que está querendo, está aberto a aprender, a fazer essa renovação de espírito. Paz e luz a todos. Nós vamos assim agradecendo ao Pai da vida por mais essa oportunidade. Que tenhamos muito amor no coração, entendimento e possamos levar muita vibração de carinho, de solidariedade e amor a todos os nossos irmãos, em todos os locais do nosso planeta Terra, pelos asilos, pelas creches, orfanatos, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Vamos vibrando também muito amor, muita luz a todas as religiões que levam o Evangelho de Jesus, o amor e a caridade. Vibrando por um caso difícil que a gente possa conhecer e pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.